Não apareceu nada aqui ainda não, irmão. Tô esperando. Ah, tem delay? Então vamos lá, com delay, podcast com delay. Gente, uma boa tarde, noite. Vamos para o 11º podcast, sem contar o de ontem, senão já é o 12º. Não disse que é o 12º, que encaixa no dia 12, do 12, aí faz tudo 12. 12. Então, 12º podcast. Sejam bem-vindos. Hoje um dia muito, muito especial. Pena que está faltando aí o pastor Jeff para completar o Quarteto Fantástico. Mas hoje um dia muito especial. Nós vamos estar falando sobre um tema que é a alma, né, da visão celular, a alma da igreja e do cristianismo, que é o 12/12, dia do discipulado. E sempre, né, um assunto puxa o outro. E vamos ter uma tarde, um tempo muito legal aqui para a gente bater um papo. Sejam bem-vindos!
pastor Jonatas e pastor Tavinho. Tudo Muito bom. com Muito uma boa expectativa. Sempre. Expectativa. Então vamos que vamos. É bom quando o cara ele já assume a piada, né? Ele já não pega a Porque pilha mais. senão, se pegar a pilha já era, tá ruim. Já entrou. Já tá Dá boa vida pro povo aí, pô. Vamos lá, meu povo. Vamos compartilhar o link. Vai ser uma tarde e noite tremenda. O assunto é muito bacana. Com certeza. Eu não sei se posso falar, mas hoje também é aniversário da minha filha, Esther. Tá fazendo 12 anos. Que legal. É mesmo, cara. Puxa, 12 que legal. anos. Um beijo pra Estezona lá. Foi o dentista agora há pouco, mas daqui a pouco tá ela e a mãe lá no dentista lá vendo o podcast. Beijão, minha filha. Deus te abençoe. E vamos lá, meu povo. Compartilha o link. Vai ser um prazer ter você aqui conosco. Vamos lá. Compartilha aí. Vamos lá, pastor João. Bom, feliz de estar aqui sempre, né? É bom que tem tanta coisa ruim na internet. Tanta notícia ruim, a gente estava falando de algumas notícias ruins agora. E fazer parte de alguma coisa que está edificando, que a gente ri junto, mas que também traz tanto conteúdo bom. Então, feliz de estar com vocês aqui, mas essa segunda-feira, compartilha, gente. Muitas pessoas eu sei que precisam e vão sair melhores depois de ouvir a nossa conversa. Ou de tanto rir, ou de, ou de chorar. Mas com certeza edificados, eu tenho certeza. Com certeza. Ontem, quando a gente estava batendo papo, né, ali no podcast da Rede da Família, eu acho que o pastor, não sei se foi você, o pastor Jéssica perguntou onde que nasceu a ideia, né, do podcast. Foi assim, na verdade, nasceu disso aqui, né? Dos nossos cafés, segunda-feira à tarde, a gente sentava a bater papo, enfim, para trocar ideia, rir um pouco, ou às vezes chorar, e acabou nascendo o podcast. Mas vamos lá, gente, nós temos aí já algumas pessoas online, você compartilha o link aí para a gente alcançar um número maior de pessoas, e vamos começar falando aí da nossa agenda. Hoje, quem sabe mais da agenda, que eu sou péssimo para guardar a agenda, é o pastor Jonatas. O que nós temos aí pela frente, pastor Jonatas? Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai ter um workshop de marketing digital com o professor da FECAF, que é a faculdade que a gente está com a parceria agora. Legal. E dando início aí um projeto, né, que vai começar ano que vem, mas hoje o processo seletivo do projeto de estágios. Rapaz, eu tô com expectativa tão grande, cara, desse projeto, cara. Tão grande, porque isso nasceu da ida, né, do Isaac para os Estados Unidos. Né? O Isaac ficou lá alguns meses estagiando numa igreja que é referência para nós. Né? É algo que eu acho que na vida a gente tem que aprender sempre a olhar quem está à nossa frente. Ontem a palavra do pregador de ontem que falou sobre essa questão da soberba, da humildade e tal, e a gente ter essa humildade de saber que tem gente à nossa frente e você saber olhar para essas pessoas e aprender com elas, seja a nível pessoal. Eu tenho assim, algumas referências na minha vida assim, em relação à liderança, pregador, essa coisa toda. E como igreja, né, eu tive a oportunidade de estar na Elevation algumas vezes, e o Isaac esteve lá estagiando alguns meses. Aí veio essa luz assim, poxa, a gente, né, tem tanta carência, né, às vezes, de ter profissionais na área, uma igreja crescendo, que tem tantos sonhos, né, e tem tantas promessas de crescimento, e a gente poder formar os nossos profissionais do futuro, já com o nosso coração, não é só com a mentalidade, não é só sabendo como funciona a igreja, mas é com o coração, né? Porque muito mais que funcionário, empregado, né? São servos, como a gente está aqui servindo, muitos voluntários sem ganhar e apaixonados em servir a Deus, ter essas pessoas preparadas. Então, estou com uma expectativa muito grande que ano que vem a igreja vai ter uma experiência, assim, um boom muito legal nesse profissionalismo daquilo que a gente já faz com os nossos voluntários. Né? E eu queria compartilhar uma coisa que eu acho que é interessante. E ele tá empolgado assim, né? Porque tá na frente da câmera, não. A gente conversando ali agora, rapaz, eu tô sonhando com esse negócio. Estamos sonhando mesmo com isso. E falando de discipulado, né? Uma coisa que é muito marcante no discipulado do apóstolo é exatamente isso. Ele tá sonhando e falando, não, que eu quero que o povo venha pra cá sentir prazer de estar aqui. A gente tá conversando ali agora, porque isso eu achei legal comentar. E realmente, assim,
faz parte dessa vivência de igreja. Gente, arruma uma cadeira aqui, gente. Ih, Arruma o uma homem cadeira, chegou. microfone. Vamos dar um jeito aí que o homem chegou, cara. Ixi, a produção agora Vamos aparecendo. lá, produção. Chegou o quarto do Quarteto Fantástico. Vamos dar um jeito aí pra... Não, mas com certeza, ó. Não, vai dar. Então tá bom. Então, Não, é porque, já linkando, é porque a gente é assim, né? A gente começa falando da agenda, já entra em outro assunto e vai embora. vamos embora. Mas falando de hoje aí, nós ainda estamos só falando só de hoje. Só de hoje, por enquanto. Eu vou explicar bem qual a ideia do projeto, né? Porque tem gente do outro lado e assim como a gente tem referências, porque a gente segue, eu não tenho dificuldade nenhuma nisso, acho, poxa, muito legal. É melhor você ter uma referência do que você ser querer ser autêntico e na sua autenticidade você ser pobre, ser mesquinho, enfim. Então, tem muita gente que olha também para nós como referência, né? Não só na cidade, mas às vezes fora da cidade, e igrejas que olham para nós também como referência. Então, a ideia do projeto é que nós fizemos uma parceria, né, com uma faculdade à distância, e ela tem vários cursos, são dezenas de cursos, né, de 2 anos, de 3 anos, né, de pós-graduação, são vários cursos, né? E nós temos uma parceria com essa faculdade e a igreja vai estar pagando a faculdade de 10 pessoas e automaticamente essas 10 pessoas terão um contrato para serem estagiários no curso delas, já dentro da igreja, já remunerados. Então, a igreja paga a faculdade e dá aquela ajuda de curso para o estagiário. Que, poxa, eu fico pensando eu aí com meus 17, 18 anos, terminando o ensino médio, tudo que a pessoa quer às vezes, fazer uma faculdade, às vezes a família não tem o recurso, e quando consegue fazer uma faculdade, o sonho é já arrumar um estágio, às vezes nem remunerado. Só em ter a oportunidade de um estágio já é uma oportunidade tremenda, né? Então, a igreja vai estar pagando também essa ajuda de curso para o estagiário, e na área deles, eles já vão estagiar dentro da igreja. A ideia é a gente começar com 10 pessoas, que vão começar a ser selecionadas a partir de hoje, né? Serão selecionadas a partir de hoje, e a partir dessa seleção, a gente começar a investir de maneira mais profissional em algumas áreas específicas da igreja. Uma é essa que nós estamos aqui, nessa área de mídia social, que é uma área que está crescendo demais, marketing, né, marketing digital, enfim. E a parte administrativa também, que a igreja sempre crescendo. Então é isso aí. Já tá ligado o som dele? Tudo bom, pastor Jério? Quanto tempo? Pastor Jério tinha uma reunião hoje às 17 horas e nós achávamos que ele não ia chegar a tempo. Consegui antecipar para 16h30 só para estar aqui. Que bom. Corri, cheguei. Então seja bem-vindo, pode dar um alô pro pessoal aí, que o pessoal já estava te esperando aí. Boca bendita tá a banguela de novo. Não. Tá faltando alguma coisa. É a produção que gosta quando vem assim do nada, assim, mexer em câmera, mexer em... Eles amam isso. Nem fizeram um o tal do quando ao você chegou ali. vivo, o tal do ao vivo exige o improviso, faz parte. Tem que ter Vamos lá. talento. Seja bem-vindo, bom estar aqui mais uma vez. Cheguei na correria, mas estou aqui. Importante estarmos juntos. Nós estamos falando sobre a agenda de hoje, né, o workshop que vai ter às 20 horas. Tem vaga ainda para o workshop? Temos vagas ainda no aplicativo. Então, se você ainda não fez inscrição, é gratuito, mas você tem que fazer a inscrição no aplicativo da igreja. Então, faça a inscrição e venha participar do workshop. Vai ser, com certeza, uma oportunidade de crescimento, de ampliar a sua visão de marketing e tudo mais. E se você ainda não fez inscrição e deseja, talvez, fazer parte do projeto de estagiário, não sei se as inscrições estão abertas no aplicativo, mas se não estão, a gente pede para abrir e você ainda pode fazer. E após o workshop vai estar tendo esse processo seletivo, né? Não vai ser nem uma avaliação, vai ser presencial, a gente vai estar com as ideias aí, enfim. Tem espaço. Sem spoiler, sem spoiler. E esse é o projeto, gente. Nós estamos assim acreditando que vai ser um crescimento muito grande para a igreja. A igreja é muito grata, eu sou muito grato. Eu me emociono, cara, quando eu vejo essa igreja funcionando e 99% das pessoas que servem nessa igreja são voluntárias. Elas não recebem, elas não ganham, elas não são remuneradas
e fazem assim com muita paixão, com muito amor, com muita dedicação. Cheguei aqui, estou vendo aqueles dois ali, estou perguntando, cadê os estagiários da igreja? Uma está com doce cola, a outra teve que resolver alguma coisa, mas aí pede para uma pessoa que serve na igreja, que vai mudar a agenda, né? Que sabe-se lá se tinha algum outro compromisso, vai mudar a agenda para vir aqui servir. Não ganha nada, é o prazer de servir. E essa igreja, ela é sustentada com esse coração, né? É sustentada com esse coração. Mas a gente percebe que, à medida que a igreja vai crescendo, a importância de a gente pegar justamente essas pessoas que servem de coração e dar a essas pessoas a oportunidade de se profissionalizar na área e até ser remunerada dentro da própria igreja que eles amam servir. Então, acho que é mais ou menos essa a ideia. E pensa, independente de ficar aqui depois ou não, né, continuar no quadro de funcionários da igreja, mas a pessoa já sai com a experiência do primeiro emprego, já sai com a carteira ali já, com uma experiência. Vai ser assim, quem aproveitar a oportunidade vai realmente ter um presentão aí, vai ter a oportunidade de crescer muito. Muito, legal. E aqui a gente está conversando, né, como parte da ideia do projeto, quem está conversando ali, antes de começar o podcast, é tentar criar aqui um ambiente que seja, de fato, um ambiente muito, muito prazeroso. Igual a gente ama vir para a igreja, né? Primeiro, no meu coração, o desejo é esse, que eles tenham esse prazer de estar aqui. Poxa, amanhã, que hora, fico esperando a hora de chegar. Né? Que seja um ambiente bem saudável, que eles curtam. E a gente vai ralar essa turma. Caiu o microfone aqui, eu esqueci de improvisar, irmão. Microfone caiu. Caiu o microfone, o Maguinho tá com fone do ouvido, tá ouvindo nada, irmão. Não ouvindo nada, gente. Ele tá lá, ele tá apagado, ele tá no outro planeta. Cadê o Maguinho? O microfone caiu, Maguinho. Ele tá lá na Bahia. Ele tava lá na Bahia. Não, eu vou defender meu discípulo, eu sou discipulador. Vou defender meu discípulo, ele tava ouvindo a live pelo fone pra ajeitar o som. Vamos lá. Tá certo. Vamos resolver essa questão do improviso e assim que Então é isso, gente. Essa é a ideia. Então, só reafirmando, o workshop começa às 20 horas. Você pode fazer inscrição ainda pelo aplicativo da igreja. É de graça, né? É gratuito, mas tem que fazer a inscrição, tá bom? E a agenda não para. Nós temos o Conexão hoje, funcionando. Tem uma conexão. E esse final de semana também outra grande expectativa. Outra grande expectativa que vai ser a inauguração do novo templo, né, da nossa igreja lá em Guarapari. Pastor Narciso e Adriana, aquela família linda que está ali servindo ao Senhor em Guarapari. E vão estar inaugurando um novo espaço. Eu já vi fotos, já vi vídeos, né, que ele mandou para mim, um espaço bem maior, né, e a localização também, ele está muito empolgado com a localização, que é um bairro mais, eu acho, mais residencial, tem mais movimento, enfim. E mais próximo ao centro, né? E nós vamos estar ali, cara, vamos levar um ônibus e mais alguns carros, mais de 50 pessoas, com certeza, vai estar subindo ou descendo para Guarapari, né? Subindo para Guarapari. E ministrando o espetáculo de volta para casa. Isso aí. Eu vi o pessoal dele lá, estão trabalhando na rua. Estão ralando, cara. Aí eu vi o evangelismo que eles fizeram hoje. Muito bacana. Sinais também. Seguindo aqui um pouco do que a gente fez aqui, eles estão tentando trazer para a realidade deles lá, né? Aham. A equipe tá na expectativa... A mil. Doida, a mil, Realmente, eles estão... Pra estar lá e levando aquilo que a gente viveu aqui, que foi tão marcante pra gente. Foi demais, né? Foi demais. Pra esse momento lá, que vai somar tudo, né? Vai ser a inauguração do novo templo. E nós estamos crendo aí com muita expectativa. Muito o quê? Vai ser expectativa. Fala de quando for falar expectativa, fala direito. Deixar você falar então da próxima vez. Toda vez que ele for falar, que aponta pra ele fala. Ele fala, De que vai ser uma grande colheita lá também. E, estamos crendo. E que vai ser não só uma festa por causa do novo tempo, mas uma festa no céu. Eu tenho assim, às vezes eu motivo o pastor, tem pastor que tem medo de obra, né? Tem medo de obra, tem medo de mudança. Quando nós compramos o novo terreno, né? Que a gente está aguardando essa questão aí de documentação para a gente começar a construir um novo templo.
E aí tem pessoas que até criticam, poxa, o apóstolo já está com 55 anos, já definido no ministério, olham muitas vezes para nós, já deu certo no ministério, vai inventar a moda agora e tal, mas não tem assim, talvez um momento que a igreja cresça tanto como em mudança e construção. Entendeu? A igreja cresce demais. Nós tivemos essa experiência quando nós construímos a casa de Davi, nós começamos a construir a casa de Davi com, acho que não tínhamos 40 membros quando nós começamos, terminamos de construir com mais de 100, que dobramos o número de membros, só no processo de construção até a inauguração. Saímos da casa de Davi com as 500 pessoas, viemos para a tenda e só no processo de mudança nós pulamos de 500 para mais de 1.000 pessoas. Então, esse crescimento é muito legal, cara. Eu costumo dizer que se tem espaço, Deus manda a gente. Tem que ter cadeira, né? Se tem espaço, Deus manda a gente. Amplia a tenda, firma as estacas e ele faz o negócio crescer. Então, nós estamos assim, esperando algo grande nesse final de semana. A igreja lá, o povo muito carinhoso, né? Levar essa característica nossa daqui, né? E estamos com essa expectativa de que vai ser um final de semana poderoso, vai ser muito legal. E depois, o que nós temos depois aí, até o final do ano? Dia 18, no domingo já é o óleo vai cair na cabeça do... Nós vamos da resolver duplinha? isso hoje, né? Vamos resolver hoje. Nós sabatinamos aí 2 pessoas, né? Que foi o Daniel Rafá, que é meu filho mais velho, e sabatinamos também a Xana, que é a esposa do pastor Jedson. E hoje nós vamos sentar, nós pastores, né? Para a gente fazer uma avaliação de como foram os candidatos, né? O comportamento, as respostas e tudo mais. E se houver uma concordância, nós vamos marcar aí a consagração dos dois, né? Estamos também com algumas ideias sempre. Sempre temos ideias, né? E para a gente definir essa data, né? Não sei se perdão, 18. então eu falei 18 porque eu achei que era 18. Não, porque poderá ser dia 18, poderá ser 25, né? Que é domingo também, poderá ser no culto da virada. Então, nós temos algumas opções, né? Nós vamos conversar até mesmo porque... Então fica o suspense aí. O marido vai participar da avaliação e pode a gente resolver junto essa questão da data, qual seria mais interessante para a igreja, né? E para ela, enfim. É isso aí. E temos o culto da virada, gente. Esse culto da virada, quando vai chegando, né, eu já estou assim numa tensão por causa do novo decreto. Não, pra gente é expectativa, pro senhor é aquela tensão, a responsabilidade. A responsabilidade. E já tem algo assim borbulhando no meu coração já há algum tempo, entendeu? Já tem algo borbulhando no meu coração há algum tempo. E a gente vai amadurecendo isso, né? Aí eu conversando com o Isaac, porque a gente tem que ver a arte com antecedência, né? Para poder colocar no telão, como é que vai ser a apresentação e tudo mais. E aí eu falei com ele, mas eu preciso orar um pouco mais para eu ter mais convicção de que é isso mesmo. Mas... Então o Isaac já sabe. Não sabe, ninguém sabe. Mas com certeza ele vai saber antes de todo mundo, né? Vou fazer uma pergunta, senhor. Vai saber antes de todo mundo. O senhor já teve ano de o senhor assim, ficar até os 49 do segundo tempo? Até dia 31, às 18 horas. Meu Deus. Não, e na época, a experiência que a gente tem com Deus, cara, assim, deu ruim o outro? Pronto. A nossa técnica funciona, irmão. Aí, só o Magui apareceu? Então tá bem. É o Magui. Valeu, Magui. Obrigado. Ele resolve, mas a culpa é dele também. É bom quando o pai assume o filho. Mas assim, falando dessa questão do decreto, na época quem fazia arte pra gente era o Felipe Decache, né? E eu muito agradecido, porque o Felipe entrava em cada furada comigo, cara. Sou muito grato pela vida do Felipe, pela disponibilidade. Porque a gente estava falando aqui anteriormente, a questão do coração, prazer de servir, né? Aí eu ficava desde cedo, eu e o Felipe, eu acho que eu tô com isso na cabeça e tal, e a gente trocando ideia. E ele falou, manda aí, define aí. Aí às vezes ele mandava mensagem, ele já definiu, e eu falei assim, não, tô orando, ainda não. E o tempo ia passando. Aí às vezes eu tinha uma ideia, eu lembro, teve um decreto sobre limites, superação. O ano da superação. O ano da superação. E eu vim com aquele vídeo
daquela imagem daquela corredora, Não. que ela chega na maratona caindo. Aham. Eu falei pra ele, Felipe, aquele vídeo assim. Ele achou o vídeo lá no YouTube, sabe, sei lá onde que ele encontrou o vídeo. Eu falei assim, é isso aí, cara. Guarda isso aí que nós vamos trabalhar em cima disso aí para fazer a apresentação. Mas ainda não tinha a palavra, cara. Ainda não tinha frase formada. Eu tinha as ideias, mas não tinha frase formada. E a gente orando ali, isso deu... Dia 31, deu 4 da tarde, deu 5 da tarde. E o culto e não tinha nada pronto. E era assim, cara. Vivi isso algumas vezes, alguns anos. Foram poucas vezes nesses 20 e poucos anos que a gente define um decreto anual sobre a igreja, foram poucas as vezes que Deus me deu, assim, com clareza, assim, com algum tempo de antecedência. Entrou no assunto, eu fiquei curioso. E teve alguma experiência, assim, que assim, foi uma E a experiência... bicicleta, gente. Depois eu vou falar da bicicleta. Tem que falar dessa bicicleta. Vai. Teve algum ano, assim, que o senhor teve uma experiência... Eu acredito que todo ano deve ser, né? Porque o senhor tem essa atenção de ouvir de Deus, mas algum ano que assim, nossa, esse ano Deus falou de um jeito muito especial, assim, o decreto. Não, teve algumas vezes. Esse ano, o ano da maturidade, foi o ano da intimidade com Deus. Assim, foi muito claro, foi muito forte. Assim, eu tinha certeza que seria um ano muito especial, seria um ano muito diferente, um ano de muito crescimento em função do decreto em si. Gente, esse ano foi fantástico, cara. Foi. Esse ano foi muito acima do padrão. É o que nós vivemos, nós 4 aqui. Né? A equipe, quem soube ser equipe Quem dentro da embarcou, equipe, né? quem soube ser equipe dentro da equipe, rapaz, foi um ano muito especial para a igreja, apesar de ter sido um ano muito difícil, de muitas perdas, Foi? né, cara? Foi difícil, ano. Foi, cara, foi. Deve ter sido. Foi um ano de muitas Deve ter perdas. sido. Eu estava conversando com o pastor, Nilson, da Peribel, preguei lá. Hoje é que dia? Hoje é segunda, eu preguei lá sábado. Preguei lá sábado e foi muito bom, porque eu tinha mais de 15 anos que eu não ia a Peribel pregar, e um amigo que a gente tem, assim, tem um carinho pelo pastor Nilson, pela família, foi muito bom estar lá. E ele me fez uma pergunta: pai, você perdeu alguém lá durante o Covid e tal? E eu falei: rapaz, não. Deus foi muito gracioso com a gente. Nós não morreu ninguém de Covid, nenhum membro da igreja. Um monte de gente pegou, eu peguei, eu fiquei ruim e tal, mas não perdemos ninguém. Aí ele falou: aqui também não, Deus guardou e tal. Foi uma experiência muito parecida. Mas, em compensação, esse ano, nós perdemos pessoas muito preciosas. Né? Muito preciosas. Desde o início do ano, a gente pode citar aqui algumas pessoas, a gente vai acabar esquecendo de outras, né? Encerrando com a irmã Maria Antônia, que foi uma perda, assim, tem nem o que falar, né? Quem foi a irmã Maria Antônia para nós. E por mais que a gente saiba, né, que eram servas do Senhor, como a Margot, estou querendo lembrar o nome da mãe do Kleber. Márcia, gente, que a mulher era ganhadora de alma, cara. Porque tem gente da igreja que não aparece tanto, né, cara? Tem gente que não aparece tanto, que você está ali, mas estão servindo e tal. Enfim, igual a Maria Antônia mesmo. Então, foi um ano difícil nesse sentido. Mas foi um ano de muito crescimento. A igreja cresceu como igreja. O povo amadureceu, os relacionamentos melhoraram. Então, acho que foi um ano muito precioso. Então, são anos assim que você entra, quando você vai apresentar o decreto da virada, você já vai apresentar sabendo, vai ser um ano desafiador. Mas eu não tenho dúvida de que Deus está nesse negócio aqui. E 2023 é nessa pegada, irmão. 2023 é nessa pegada. Se prepare, porque 2023 será um ano muito bom. Eu acho que, nós amadurecemos tanto, nosso relacionamento tá tão bom, eu acho que eu podia falar pra gente assim um pouquinho antes. Tá certo. Aí perde a graça. Tô brincando. Não, e a tensão é boa no dia 31, você fica esperando, na hora que vem... Caramba, aí você começa a processar, é bom. E aproveitar e falar, né, desse culto do dia 31. Eu faço muita propaganda, são 2 momentos da igreja, na verdade são muitos, né? São as festas bíblicas que viraram esse espetáculo, que tem abençoado não só a igreja, mas tem abençoado a cidade, é abençoada. Existe inclusive esse desejo, né, da gente levar, como a gente está levando o espetáculo de volta para casa, para Guarapari, poder levar os nossos espetáculos para a rua de Campos, fazer de repente na praça, né, no São Salvador, fazer um ato, um grande espetáculo. Alto de Páscoa. Um grande espetáculo. Imagina. O nosso espetáculo tem nível para isso, né?
Então, mas tem dois momentos que para mim são muito preciosos, muito marcantes, além desse que nós falamos dos espetáculos. Um é o culto da virada, cara. Esse culto da virada, eu passo o ano assim sonhando com ele. E quando ele termina, eu fico impactado com ele assim, algumas semanas assim processando o que eu vivo no culto da virada. Aqueles minutos assim antes de terminar o ano, que a gente dobra o joelho ali, vamos orar, vamos terminar o ano agradecendo, vamos começar o ano colocando a nossa vida diante de aquele tempo ali, cara, para mim, não tem. E uma das cenas mais lindas é a igreja com as luzes acesas. Nossa, é muito bonito. Profetizando a luz de Deus na sua casa, mais um ano de luz brilhando. Aquilo ali, rapaz, é um culto que a gente fica todo ano, né? Convidando as pessoas e despertando esse desejo de estar aqui, porque é uma data que as famílias se reúnem e eu acho muito importante que isso aconteça, essa confraternização, né, família junto, comer, mesa, tal de comer, tal de família, é um negócio bom demais, é bom demais, né? demais. E aproveitar essas oportunidades. Mas venha para o culto da virada. Venha para o culto da virada, passe os últimos minutos do ano na presença do Senhor e comece os primeiros minutos do novo ano debaixo de um novo decreto também na presença do Senhor. Para mim, isso é um ato profético que tem sido determinante para o que nós temos vivido como igreja durante todos esses anos. É um princípio de primícia, de primazia, de com prioridade para Deus. Né? Você esqueceu de uma data muito importante, dia 25. Dia 25 é a data. Seu Natal! Quem nasceu? Dia 25. Dia 25 é aniversário do pastor Jéssica. É o Natal do pastor Já Jéssica. pensando no presente. Digo A Mel, barba essa já tá barba. branca, a barba já tá branca. Eu ia falar da barriguinha, mas falando. Não tô nem pintando Acompanha mais. a barba. É você. Porque o apóstolo pintor ficava zoando ele. Ficaram me zoando. Ah, tem respaldo. Eu não já pintei fora do país para ver se dava tempo de descolorir para poder. Mas não deu jeito. Mas vamos lá. Então é isso. Agora vamos falar de hoje, cara. Hoje é um dia. Eu não tenho certeza, eu tenho quase certeza que quem criou essa data foi o apóstolo René Terranova. Quase certeza que foi ele que criou essa data. Ele tem muito essa pegada, né, de festa, talvez uma raiz batista, misturada com essa veio pentecostal dele, e ele criou essa data para homenagear os discipuladores. Até pela data também. 12 do 12. É provável. Dia do discipulador. Eu estava em casa, recebi lá uma cesta do Diego. Obrigado, Diego. Valeu, queridão, pelo presente, pela honra. E é uma coisa que a gente motiva sempre, eu falei isso no púlpito ontem, falamos motivando os discípulos a honrar os seus discipuladores, e que é a alma da visão celular. Que para mim foi o grande resgate que a visão celular trouxe para a igreja nesse tempo, foi o discipulado. Essa voltar à visão bíblica de discipulado. Discípulo ao lado, né? O senhor ensina uma coisa que a gente vê isso na história da igreja, que todo avivamento ele tem uma marca, né? E esse avivamento que o Brasil viveu foi muito marcado por esse crescimento do discipulado, que era algo que, não vou dizer que tinha se perdido, porque eu acho que existia de uma certa maneira, talvez... Isoladamente. Mas no nível que tomou sem a muita proporção... ênfase, não tinha muita ênfase, não tinha... E foi algo de Deus mesmo que Deus trouxe. Acho que começando lá, talvez, Coreia, depois foi para Colômbia e chegou aqui e explodiu. Explodiu aqui. E realmente voltar a um princípio bíblico, que não tem como existir igreja, existir missão da igreja sendo cumprida se não for pelo discipulado. O céu não vai entrar membro de igreja, no céu vão entrar discípulos, né? Jesus foi muito claro, ir de fazer discípulos, né? E eu estava pensando nisso, porque um grande, talvez seja o maior desafio do ministério, formar discípulos, cara. É um desafio. Trabalhar com gente é um desafio, o ser humano é uma caixinha de surpresa, e você pode, igual filho, você pode ter 10 filhos, você derrama a sua vida sobre os 10, e os 10 vão dar respostas diferentes.
Agora você imagina quando não nasceu de você fisicamente, né? Então, aí o desafio de resposta é muito maior. Então, você pode derramar sobre milhares e as respostas serão diferentes dos milhares, né? E muitas respostas são, humanamente falando, são frustrantes. São frustrantes. E quando você olha para a experiência de Jesus, você vê que não é diferente da nossa. Porque tem gente que... Eu já vi pastor com depressão, já vi pastor desistindo de ministério, já vi pastor desesperado, sem falar das histórias de pastores que suicidaram, de não suportar a carga do ministério, né? Por causa disso, porque você derrama sua vida, o que você sabe, o seu tempo, você abre mão das coisas assim que você mais ama, muitas vezes, para poder estar com pessoas, cuidando de pessoas. E as respostas que as pessoas dão, elas são, às vezes, as mais frustrantes, né? Quando você espera agora, eu já tive cada uma, quando você olha assim, você espera assim, agora vai romper, poxa, agora vai decolar, aí a pessoa chega para você, eu estou saindo da igreja. Aí você para, você... Vai. Como assim? Vieram alguns nomes aqui agora. Eu lembrei de um caso bem específico do eu. Eu parei de atender pessoas antes do culto. Eu não atendo mais ninguém antes de culto quando eu vou pregar. Não atendo mais. Não atendo mesmo. Isso é uma decisão que eu tomei já há alguns anos em função de uma experiência que eu tive com um casal que era da minha equipe principal. E nós tínhamos passado um final de semana juntos, brincando na roça, e brincamos, e comemos, e andando de cavalo. Foi um final de semana super divertido. Aí chegou no domingo, antes do culto, após, a gente queria conversar com o senhor e tal. Eu estou pensando assim, poxa, deve ser alguma coisa boa, né? A gente passou um final de semana tão bom. Vai pedir, vamos novamente. Alguma coisa assim, ou até para agradecer, poxa, obrigado pelo final de semana que nós estivemos juntos. Aí sentou comigo aqui no gabinete. Uma pause, porque o nosso tempo aqui acabou, nós estamos saindo. Aí eu parei. E a desculpa, para mim, o argumento para mim foi horrível, porque eles tinham um bebê, estava novinho, estava começando a crescer um pouquinho, e a nossa igreja não tinha estrutura para atender o filho dela. Aí eu falei assim, e essas dezenas, centenas de crianças que tem aqui, sendo atendidas aqui, seu filho é tão melhor que todos os filhos de todos os irmãos, que essa estrutura que pode atender a todos os outros não pode atender o seu filho. Eu não falei, porque hoje eu não falo mais, só penso. Aí terminou ali aquela conversa, e eu fiquei assim me fez tão mal. Como que prega depois? Me fez tão mal, que aí depois eu tive que subir para pregar e passar um apagador no quadro, né? E subir para pregar e não se deixar influenciar. Mas depois dessa experiência, eu falei, nunca mais eu atendo ninguém antes de culto. Porque você pode ter uma notícia muito boa para você subir no púlpito muito empolgado, mas você pode ter uma notícia tão ruim que pode, de repente, jogar por terra tudo que você passou o dia orando para ministrar à noite, jogar por terra. Mas isso é gente. Gente é assim, né? E que a gente vê Jesus passando por isso, a gente vê Paulo passando por isso. Você vê Paulo escrevendo uma carta falando sobre Demas, elogiando Demas, poxa, porque Demas, companheiro e tal. Aí na outra carta... Onesíforo recreou a minha alma, eu gosto desse Aí depois na outra... Cadê todo mundo? Depois na outra carta ele vai porque Demas amou o presente século e tal, e me abandonou. Socorro! Então, e você vê o próprio Jesus, eu tenho cenas assim na minha cabeça de conversa de Jesus com os discípulos, que eu fico imaginando assim a feição de Jesus diante do momento. Quando Jesus começa a falar sobre ir para o Pai, a pessoa do Pai, aí eu acho que foi Filipe, né, que chegou e falou assim, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Se só nos mostrar o Pai, está tudo certo. Aí eu fico imaginando, Jesus deve ter parado, olhado para aquele cabeção. Responda ou não responda? Deve ter olhado para aquele cabeção assim. Deve ter olhado assim, deve ter coçado a cabeça, deve ter pensado assim, imagino eu pensando assim, não é possível, cara.
Eu vou desistir. Não é possível, não é possível. Que eu tô 3 anos e meio com você. Tem 3 anos e meio que eu tô te apresentando o Pai. Tem 3 anos e meio que eu tô me revelando para você. E Jesus ainda tem a paciência de dizer assim, ô Felipe, quem vê a mim vê o Pai. Ainda tem que explicar, ele nem pode perder a paciência. Jesus foi né? educado ainda, né? É, e o nome disso é discipulado. O nome disso é discipulado. Formar discípulos, que o desafio de formar discípulos, porque os discípulos são de Jesus, mas eles vão aprender olhando para você. Isso que é o tremendo, né? Eu coloquei... Que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, os discípulos não são nossos. A gente às vezes até cria essa expressão, Meu discípulo. é meu discípulo, né? Porque de alguma forma você é responsável por ele está aprendendo com você, mas você está formando discípulos de Jesus. Responsabilidade É muito triplicada. grande. Ensinar o Por isso que camarada. algumas pessoas confundem. Ah, não, aquele pastor, ele prega e fala exatamente como o líder dele. Ah, é discípulo. Não necessariamente, está Não imitando o cara a necessariamente, falar. às vezes só Sim ou tá, não? é verdade. É ou não, bem? Só Tem. está imitando o cara. Tem Lembrei de a denominação. tem denominações que criaram assim, um estilo e todo mundo prega dentro do mesmo estilo e às vezes a questão de vida cristã tem muito pouco. Só tem mesmo a imitação de um líder que às vezes é uma referência, está dando certo. Né? Eu me lembro eu novo convertido, bem novo convertido, e o Bispo Eliel era pregador de multidões, né? de cruzadas evangelísticas para milhares de Você pessoas. vai falar do pulinho? E ele tinha uma mania, assim, quando ele pregava, ele muito empolgado, ele batia na perna assim e fazia assim, ó. E ele tinha assim. Mas não era o pulinho, não? Eu achei que ele pulava. Não. Ele Batia na perna. Batia na perna e fazia assim, esticava a perna e o fogo cai. Deus usava assim, o Bispo Eliel, como usa até hoje. Hoje, a idade, tudo não tem mais talvez esse vigor para pular, bater na perna, essa coisa toda. E tinha um amigo nosso, que também sempre foi um grande pregador, sempre admirei ele muito como pregador, que também no início do ministério ele fazia a mesma coisa, né? Eu acho que eu sei quem é. E ele fazia a mesma coisa, ele batia na perna e fazia assim e tal, aquela empolgação. Quer dizer, olhando para o Bispo Eliel, que virou uma referência, né? E ele fazia igual. Enfim, e as pessoas acabam confundindo isso aí como discipulado. Isso não é discipulado. Não, nem vejo nada de errado, não. De repente é um estilo que você acha legal. Mas é inevitável o discípulo não pegar alguma coisa. Talvez seja. Não, mas Eu não acho tem que ser uma regra. Não é uma regra. Olha, eu acho nós quatro, até mesmo, todos os três somos discípulos, mas nós quatro muito diferentes um do outro. Sim. Aí eu fui lá pregar alguns sábados atrás, alguma sexta-feira atrás aí. E aí a pastora da igreja chegou pra mim assim, eu olhei pra você, eu vi o apóstolo Luciano, eu falei, meu Deus, eu não acho que não tem nada a ver. Mas ele tá mal, irmão. Não, de forma nenhuma. Ele tava queimando ele, cara. Não, mas o que eu achei... Rapaz, você tá mal, você tá parecendo uma porta, tá lascado, hein? Não. Eu achei legal porque ela usou exatamente a expressão discípulo. Eu vejo que é um discípulo. Aí eu falei, olha, que legal. Poxa, sinal que não é intencional, mas alguma coisa vai pegar, é inevitável. Esses dias, em uma das nossas reuniões, Xana fez um comentário, que o apóstolo estava sentado aqui, o apóstolo estava na barba assim. Mania, cara. Aí, Não, eu faço aqui, às vezes eu falo, eu peguei a mania da... Daí ele não mexendo na barba. Aí, o pastor Luiz Otávio estava em pé ali, fazendo assim. Aí eu tava lá e fiz isso também. Mas eu... Aí ela assim, vocês são todos discípulos da apóstolo. Pegaram a mania da apóstolo. Não, mas de vez em quando, é igual, ó, de vez em quando, mas é porque é convivência também. Que domingo eu falando aí, eu não sei o que, expectativa, eu falei igual, mas tu tá vivo. Mas o convívio. E a ideia de discipulado é exatamente convívio, é estar junto, é estar perto. Isso intensificou muito com as nossas reuniões. Lógico, a gente olha e pega, é inevitável. Se a gente olhar para mim, porque eu acho bacana, cara, quando a gente começa a conversar, né, um bate-papo aqui de um podcast, a continuidade de um café, né, que a gente tomava, e a gente vai falando, a gente vai pensando assim, em situações bíblicas para justificar, né, o que a gente está vivendo. E
quando os apóstolos foram presos a primeira vez, e eles foram proibidos de pregar o evangelho, esse foi o choque nas autoridades, porque eles falavam igual a Jesus. Não, Pedro, na hora de negar, Pedro, você fala como ele. Não tem nem como negar. Não conheço não. Como não, cara? Tá falando igual. Tá na cara, tá na cara. Aquele versículo que diz, e vendo que eram homens iletrados e incultos, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quer dizer, apesar do baixo nível de escolaridade que eles tinham em relação aos fariseus e os saduceus, né, eles tinham características, não, mas reconheceram, eles estiveram com Jesus. Como é que reconheceram que eles estiveram com Jesus? Então, possivelmente a forma de falar, né, de se comportar, de responder, né, eles pegaram esse jeito de Jesus. Não Né? tem como. Que não tem como. E que eu olho assim, tem muita gente que visualiza um Jesus, desculpe o termo aqui, quase que o Jesus da parada gay, né? Esse Jesus fresquinho, né? Viradinho de cabecinha. Sem emoção. Assim, de cabecinha, assim, viradinho numa cruz, igual sei lá o quê, sem nenhum tipo de discriminação. Mas eu não consigo ver Jesus assim, cara. Para mim, a visão que eu tenho de Jesus é aquele homem que foi carpinteiro, de mão grossa, e que tinha, assim, de alguma forma, um porte físico, que ele chega no templo, ele faz uma zorraga de corda, ele mete o pé naquela mesa dos cambistas, ele põe todo mundo para correr, e ninguém teve coragem de levantar a mão para ele, não, porque eu acho que o pau quebrava. Enfim, então não era alguém que tinha uma autoridade, não é essa coisa do docinho, né, como às vezes as pessoas pintam. Não era, não. Até mesmo porque não é uma característica do judeu ser assim. O judeu, ele é muito enérgico, né? A criação, educação, tudo deles é assim. E Jesus passou isso para os discípulos, né, a ponto de... Vocês estão proibidos de pregar, porque nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Não tem como a gente se calar. Você pode prender a gente, pode fazer o que vocês quiserem, mas não tem como a gente deixar de falar. Então, essa forma de responder, com certeza, era o discipulado. É o Jesus que entra no templo, que joga a mesa para cima, e que afronta, que chama de raça de víbora, e que chama de sepulcro caiado. Eu tenho um texto, que chegaram para Jesus ia para a Judéia, aí falaram para Jesus, você vai para a Judéia, Herodes está querendo te prender, você vai para lá? Aí Jesus fala para ele assim, fala para aquela raposa. Olha o termo que ele usou, cara, termo que ele usou para Herodes, fala para aquela raposa que eu vou pregar hoje e amanhã e no terceiro dia o que tem que acontecer e tal, e dá o recado e manda. Ele usa esse termo. Quer dizer, esse cara está me afrontando, pensa porque está sentado no trono, mas fala para essa raposa. Então não era autoridade. E se a gente tiver até mesmo a postura dos discípulos depois, de Deu não se continuidade. dobrarem, de enfrentarem Estevão. de enfrentarem as autoridades, falando, não, nós não vamos nos negar. Isso mostra que não foi só um ensinamento que Jesus passou, mas foi uma postura, uma fibra moral, um posicionamento também. Não foi só, tô te ensinando a ler a Bíblia diferente. Né? O discipulado, tem algumas ideias sobre a autoridade, que para mim é um dos assuntos tremendos, né? Que a palavra de Deus diz que toda autoridade é instituída por Deus, né? E a importância de a gente respeitar e obedecer a autoridade. Mas o mais importante é você entender, de fato, quem é a maior autoridade. É aí que está o grande X da questão, né? Então, a maior autoridade da igreja não é o pastor, não é o apóstolo. A maior autoridade da igreja é a Bíblia. Ela é a maior autoridade da igreja. E porque ela é a maior autoridade da igreja, o pastor da igreja, baseado, firmado, respaldado pela Bíblia, ele exerce a autoridade dele. Mas o dia que o pastor ele foge dos princípios da palavra, a própria igreja já tem autoridade. Fala assim, não, aqui não. Se vou pregar uma heresia, o pastor é autoridade, eu tenho que seguir, não é por aí não. O pastor está em adultério, está vivendo uma vida de pecado, mas ele é autoridade, eu tenho que continuar aqui, não, presta atenção. Ele é autoridade, mas a autoridade acima dele é a Bíblia Sagrada. Como é a realidade de um país,
né? A maior autoridade do Brasil Constituição. não é nem o presidente, nem o judiciário. A maior autoridade do Brasil é a Constituição. Então, então quando um presidente, quando um deputado, um senador, ou como um juiz, quando o juiz supremo, ele vai contrário à Constituição, a autoridade maior é a Constituição sempre. Então, quando a gente entende o princípio de autoridade, aí a gente sabe, sim, que se você está respaldado na palavra e eu bater de frente com você, eu estou batendo de frente com Deus a palavra. Eu vou ser atropelado, vai ficar ruim para mim. Né? Agora, se você tá fora da palavra, eu tenho autoridade, no mínimo, para te confrontar e, no mínimo, te questionar se esse é o melhor caminho. Tanto na democracia quanto no reino de Deus também, a autoridade ela é representativa, né? Quem é autoridade no corpo de Cristo é autoridade porque representa uma autoridade. Deus. É. E na democracia é a mesma coisa. Se existe um Jesus representante do Pilatos, povo... né? Jesus falou isso para Pilatos. Não, eu tenho poder para te soltar. É outra cena, cara. Faltou o meme. Sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. É por aí. Então, a gente tem que entender, assim, agora tentando olhar para um outro lado, né? A gente está falando de discipulado, mas o discípulo, entender que ter um discipulador é uma representação do amor, do cuidado, do carinho de Deus também da autoridade. Sim, sim. E ter, nesse sentido, ter uma autoridade sobre a minha vida significa que eu tenho a ação de Deus através de alguém. É verdade. Porque às vezes a gente quer ter experiências muito sobrenaturais e místicas e esquece que Deus age através de pessoas. E ele levantou autoridades para isso. E é legal que em Hebreus vai falar que nós precisamos fazer com que a vida dos pastores, das autoridades, sejam vidas que ele tenha prazer em ser pastor, né? E não, é estranho falar porque nós somos pastores, né? Fica parecendo que a gente está querendo puxar sardinha, mas não, é para toda a autoridade, né? Instituída por Deus. E eu acho que todos nós precisamos de direcionamento em algum momento, né? Eu me lembro quando, na época da minha consagração, o apóstolo fez um comentário que fica ecoando até hoje. Quando eu cheguei aqui na igreja, era um garoto perdido. Rapaz, é verdade, cara. Ele tem razão. Perdido, não sabia para onde ia, não sabia o que eu queria tudo, não queria nada, mas faltava discipulado. Faltava alguém falar assim, calma. O caminho é esse. Baixa a bola, respira, vamos por aqui, ó. O problema é que nem todo mundo quer, mas quem quer e aceita, legal quando o discípulo chega e fala assim, rapaz, me deu uma direção, não entendi, rapaz, eu segui sua direção, Deus me honrou. Rapaz, isso é muito legal. É muito bacana. Aí tem o prazer do discipulado, de quem discipula, que é outra coisa que a gente não pode esquecer de falar também, é um dos maiores prazeres da vida cristã, é você dar fruto e esse fruto amadurecer, esse fruto crescer, esse fruto, né, ter sinais aí de resposta. E assim, agora, me dá um momento aí rapidinho, uma das maiores alegrias da minha vida é através do discipulado. E assim, batizar um discípulo. Nossa, eu só em falar eu fico emocionado de pensar. Não tem noção do que é consagrar um discípulo. Mas eu queria aqui, ó, eu não botei lá no grupo porque eu estava esperando esse momento agora. Eu queria agradecer ao Senhor, porque se hoje eu sou um discipulador, é porque o Senhor implantou a cultura do discipulado, me formou um discipulador. Se hoje eu sou um pastor, é porque o Senhor me discipulou. Eu queria agradecer ao Senhor. Não deu trabalho, mas valeu a pena. Eu acho que o trabalho ainda tá dando. Mas eu queria agradecer. Porque lá no grupo hoje, não sei se você percebeu, mas eu dei um parabenizando todo mundo ali é discipulador. Eu falei, não, o apóstolo falar na frente, porque eu sei que ele gosta, que fica falando na frente dele, ele não gosta. Aí eu vou lá. Mas obrigado, sério, de verdade. Muito feliz de viver o que eu vi. Vocês hoje estão fazendo valer a pena. Espero que continue assim. Obrigado por acreditar, né? Não, mas trabalho continua dando ainda. Com certeza. Não, mas é um trabalho bom. Hoje o trabalho está sendo bom. Hoje o trabalho está sendo prazeroso. Rapaz, é a satisfação. A gente derrama da vida da gente, sem medidas mesmo. Né? Às vezes a gente senta para conversar, seja qual for o assunto que a gente senta para conversar. E vocês às vezes fazem perguntas, o que você pensa? Então, eu não tenho assim, reserva para falar o que eu penso. Não tenho. Eu derramo o que eu sei. Eu acho que é por aí. E quando você faz isso e vê o resultado, vê o crescimento,
Poxa, isso é o que faz valer a pena, cara. Aí é questão de confiança também, né? Quando o discípulo confia no líder, ele fecha os olhos e fala assim, Vamos lá. Deus vai usar esse cara de alguma forma. É verdade. Tem algo para extrair desse camarada. Tem algo de bom ali que eu preciso adquirir, que eu preciso ter. Né, hoje eu estava no trabalho e tem um discípulo, né, que está meio frio na fé, trabalha comigo. E eu estava na minha sala, aí ele, posso almoçar aqui com você? Eu, pode. Não, pegar o ar-condicionado e tal. Aí ficou lá na sala comigo e começamos a conversar. Ele tá frio, queria ficar no ar-condicionado. Puxa! Aí! Devia colocar ele no forno, né? Aí veio conversando, ficamos uns 40 minutos conversando, né? E foi legal, cara, porque no final ele falou assim, rapaz, eu preciso disso. Eu, de quê? Desse momento. Eu preciso de discipulado. Vem almoçar comigo Eu todo não dia. eu não planejei discipular, não foi algo planejado, eu vou falar Vou isso. marcar uma reunião vou de discipulado, não. Não, porque discipulado é isso, é dia a dia. Sentar pra tomar café. Sentar, tomar café, é boca bendita. Dirigir, conversando. É por aí. Como a gente fica feliz quando o discípulo faz isso, né? Quer estar perto. Liga, tem um tempinho pra mim? Aí vem só pra te abraçar, só, né? Só pra tá perto. Essa foi uma Isso é das crises bacana. que eu passei, assim, durante algum tempo, assim, à frente da equipe, à frente da igreja, foi isso. Porque, poxa, marcava um aniversário, não me chamava. Marcava um passeio, chamava um monte de gente, não me chamava. Você chamou ele pra picanha hoje? Você vai Vai pagar ter? picanha, aí ter você... picanha? Você chamou? Aí eu ficava Você assim... falou que tinha até deixado pago já. Eu tinha esse sentimento, falei, rapaz, a turma não quer ficar comigo não, cara. Porque na verdade, cara, a minha presença, de alguma forma, inibia o ambiente. Eles não ficavam à vontade porque eu estava ali. E eu tive que começar a entender isso. Né? Eu falei, rapaz, não pode ser assim, cara. Não pode ser. A gente é discipulado, hoje a gente é amigo, a gente tem o maior prazer de estar junto, vão para sua casa, vão para mim, vão sair para tomar um café, vão sentar no podcast, vão bater Vamos pra papo. delegacia? Vamos pra delegacia? Vamos pra rir, pra chorar, né? Enfim, então, são essas coisas, esse prazer de estar junto, cara. É bom demais. Uma vez chegaram para Jesus, Jesus, queremos te seguir e tal. Aí Jesus fala, olha, o filho do homem não tem lugar nem onde reclinar a cabeça. Tá afim de caminhar comigo? É mais ou menos isso, né? Tá afim de caminhar, tá afim de estar junto no momento bom e no momento ruim. Tem Covid, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem. De reclinar a cabeça. Então, assim, é um desafio discipular, mas o que está sendo discipulado tem que também entender que quer estar junto, quer colar. Ele que tem. Eu vejo isso na Bíblia, assim, de uma maneira muito Elias clara. Eliseu. A gente chama. Né? O discipulador ele faz isso. Dentro da cultura judaica, do processo ali do Talmidim e tudo mais, o discipulador chama, escolhe, vem. Mas é o discípulo que vai ditar o ritmo. O quanto ele vai querer estar junto, caminhar junto ou não. Eu acho que é por aí que funciona. Né? Tanto é que quando Jesus chama, nesse mesmo contexto aí do não ter onde reclinar a cabeça, um outro chega para Jesus e fala assim, deixa eu despedido de casa. E Jesus fala, deixa os mortos sepultar os mortos, vem você e segue-me. Então tem um preço, irmão. Você quer andar junto, você quer discipulado, é um prazer ter você perto. Mas eu não vou te carregar no ombro, não. Não vou te carregar no colo, não. Você tem que querer caminhar. Que é uma coisa que as pessoas precisam entender, né? Ela tem que querer. Porque senão fica essa forçação de barra. Eu forçando para você andar comigo, eu não consigo ver Jesus fazer isso. Jesus convida, vamos. Eu lembrei de Elias Eliseu. Elias quase que pede para poder Eliseu ir embora. Fica aqui que eu vou ali. Fica aqui que eu vou ali, tipo assim, tentando tirar o cara do pé. E Eliseu, não, de maneira nenhuma. Que eu Colado, meu irmão. Aonde você for, vou junto. Mas é uma escolha do discípulo. É uma escolha o do discípulo que... Então, sempre vai ser essa troca, né? É o discipulador que faz valer a pena o relacionamento e o discípulo que dá a resposta no nível do investimento que ele está recebendo. Então, é por aí. Então, uma palavra para os dois lados, né? Para você que é um discipulador, saiba que frustração com gente é inevitável. Normal. Bem-vindo ao time. Gente, isso é inevitável mesmo, em todas as áreas, em todos os níveis,
de resposta, de ingratidão, de infidelidade. Isso sempre vai acontecer e de alguma forma é um consolo, porque não é um problema seu, pessoal. Isso é o que se tornou normal da natureza humana. Então, Moisés passou por isso, Davi passou por isso, se a gente for citar casos aqui, um monte, Jesus passou, Paulo passou, nós passamos, então a gente simplesmente segue o curso normal, mas ainda continua valendo a pena. Vale sempre a pena. Nunca desista de cumprir com essa missão de ser um discipulador, porque vale a pena, né? E a outra palavra para você, que é um discípulo, né? Na verdade, você é um discípulo, mas todo discípulo ele está sendo formado para se tornar um discipulador. Você não vai ser um discípulo para sempre, apenas um discípulo. Você vai ter que se tornar um discipulador, né? A palavra do Senhor nos ensina: de graça recebestes, de graça dai. Alguém está derramando sobre a sua vida, como, né, vocês fazem hoje, e derramando sobre a vida de alguém. E então você que é um discípulo, que está sendo formado, está nesse processo, queira estar perto, cara. Crie situações para você estar perto do seu líder, da sua líder. Honre os seus líderes sempre. Tudo que você derramar sobre a vida do seu líder, seja em gratidão, seja como for, né? Isso é uma semeadura de uma terra de alguém que vive para semear sobre você. Bacana. Hoje é o dia. Discipulado é algo marcante, né? Eu me lembro uma vez, eu não sei com o que eu falei com alguém, não sei se foi aí, entre a gente mesmo, e aí a gente conversando sobre estar junto, né, de querer estar perto e tal, eu falei assim, rapaz, eu desmarco qualquer coisa pra estar junto. E hoje, se não me quiser perto, tá lascado, que eu tô junto. Zagalo, você não tem que me engolir. Mas coisa boa tá junto. Muito bom. Eu amo estar junto, sinto falta. Apesar disso aqui criar um ciúminho, né? Tem uma turma que fica enciumada e tal. É verdade. Mas não tem motivo, pô. Não tem motivo para ficar enciumado. É só você continuar caminhando, né? Existe um processo, eu acho que é uma coisa muito natural. Não é uma seleção. Tá selecionando, tá excluindo. Não está excluindo, não. É uma coisa natural, né? Jesus tinha uma multidão, caminhava com 12, mas em determinados momentos era Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Então é uma coisa natural, né? Mas tem mais lugar no barquinho, sempre vai ter mais lugar no barquinho. Principalmente para agarrar no remo, para ajudar a remar, sempre vai ter, né? E a gente espera que ano que vem a gente tenha aí mais pastores, né, fazendo parte, como tem as pastoras que estão coladas lá com a minha esposa sempre. Então, enfim, é esse processo natural. Né? Bom demais. Eu acho que no ano da maturidade, eu acho que todo mundo tem que desejar crescer ao ponto de ser um discipulador. E na maturação cristã, no amadurecimento cristão, você precisa cuidar de gente. Os desafios não são suficientes para tirar o prazer e a alegria. E fora as marcas que você deixa na vida de alguém, né? Na época da Ceifa 3, tem tempo, irmão. Faz um tempinho. Eu lembro que eu tinha 4 células. E uma das 4 células era uma célula infantil. Tinha 18 crianças na célula. E era uma bagunça, eu fazia gincana, eu brincava. A Ixana, nós já éramos casados, a Ixana ficava lá conversando com os pais das crianças e eu com as crianças brincando. Gincana, vamos correr, vamos brincar. Aí teve um, né, que ele virou para mim um dia e falou assim, com 8 anos de idade, Maxwell, virou para mim e falou assim, você vai sempre ser meu líder. Isso foi legal, uma criança de 8 anos falou. Aí esse cara me manda mensagem, ele mora no Rio hoje, é um advogado, ele me manda mensagem no meu aniversário, dia do pastor, dia do discipulador, toda a data comemorativa que de alguma forma envolve a minha pessoa, ele me manda um textão falando, hoje eu sou quem eu sou porque Deus colocou você na minha vida. Não tem preço, irmão. Isso há quantos anos atrás? Muito né? alegria, né? Ele falou comigo, não, hoje eu tenho uma célula, esse dia eu estava aconselhando os meus discípulos, ele contando. E eu lembrei dos conselhos que você me deu. Nem eu mais lembro. Né? Mas que ele esteja assistindo. Mas nem eu mais lembro. Mas a gente não lembra. Mas ele lembra dos conselhos e está dando os mesmos conselhos para os discípulos. Olha que marca, cara. Olha que bacana. A gente não tem noção. Não tem noção. Da onde vai. E uma outra palavra aqui que eu acho que é muito, muito importante. Deixa eu ver as horas. Ih, falta um minuto para acabar. É muito importante a gente entender que os discipuladores, eles têm limitações, né?
É muito importante a gente saber que nós temos como discipulador. Sério? Mas é importante o Tem? discípulo entender isso. isso. Né? Poxa, meu discipulador é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma pessoa maravilhosa, mas é um ser humano que tem limitações, que tem os seus momentos. É importante, até mesmo porque para não fragilizar o relacionamento por causa de um momento. Né? Eu liguei, não me atendeu, atendeu a vida inteira, eu vou chutar tudo por alto por uma vez que não atendeu. Enfim, são essas limitações. O ano da maturidade melhorou muito, né? A nossa concepção de vida, de igreja, de relacionamento. Muito, É verdade, muito. é verdade. É isso aí. Mas isso é importante, né? Saber que o seu líder ele não é perfeito. Tem defeitos e falhas, como todos nós temos, né? Independente se é líder ou não, todos nós temos. E o engraçado, só vou encerrar agora, é que às vezes nós apontamos erros que nós temos. Geralmente. Mas nós não conseguimos enxergar os nossos, porque é muito mais gostoso falar assim, Você pisou na bola. deu mole, cara. Poxa, poxa, nem falo, né? Mas deu mole. Eu me lembro que quando um irmão foi sair da igreja uma vez e falou assim, não, eu não concordo com a liderança do apóstolo. Eu falei, rapaz, você não vai concordar com a liderança de ninguém, a não sei que Jesus volte como homem aqui e lidere, porque ele... Não, mas Nem Jesus. Não, Quantas por pessoas- Jesus não vai ter, mas Aqui. pelas pessoas terão Aqui, decepções. não, aqui. Se Jesus fosse pastor hoje, não tinha ovelha Eu não, sei. irmão. Mas não por ele, mas pelas pessoas. Não tinha ovelha, não por ele. Não, eu sei. Pelas pessoas não entenderem. Entender ele, mas, Sim. mas a liderança de Jesus, Eu sei. quem comigo não ajuda, espalha, quem não é por mim, contra mim. É aquilo que eu estava falando antes, a concepção, a ideia. Rapaz, Jesus, ele não era de duas conversas, não, meu cara. Mas aí eu falei para essas pessoas, rapaz, você está procurando uma perfeição que você não vai achar em lugar nenhum. Lugar nenhum. Não vai, cara, não vai. Eu prefiro apostar, eu prefiro semear de alguma forma, plantar algo ali para que eu venha colher Insistir, futuramente. Né? insistir. É o processo que a gente está falando no grupo lá, né? Nem todo mundo está preparado para passar pelo processo, suportar o processo. Né? É isso aí. Mas faz parte. É isso aí, gente. Poxa, passou rápido pra caramba aí. 7:01, acabou o nosso podcast. Vamos terminar, vamos fazer o quê? Vou deixar aí que cada um de vocês deixe um recado para os discípulos e para os discipuladores, para poder... Ó, ele já te olhou, ele já te olhou. Não, é que ele respirou, já ele vai tomar já te frente. olhou. Olha toda hora, rapaz. Vai, não, quando ele falou, vamos dar. Vai lá, cara, fica à vontade. Quem vai começar? O Davi? Vai mais lá, velho. Davi. Vou rodar assim, vou rodar. Que bacana. Então, queridos, nesse dia tão especial, né, que a gente está vivendo hoje, né, que é o dia 12/12, dia do consolidador, Do discipulador. do discipulador, perdão. Cuide do seu discipulador. Trate dele, queira andar com ele, queira estar com ele. Isso é maravilhoso. Nós, como discipuladores, amamos estar perto de vocês. E, assim, a gente aprende junto quando a gente anda junto. Então, queira estar conosco, é muito bom a gente estar com vocês também. Esse ano que a gente viveu, o ano da maturidade, vamos aproveitar esse tempo e a cada dia mais estreitar o nosso relacionamento para estarmos juntos, amém? Prazer, foi muito bom estar com você nesse dia de hoje e até a próxima semana. Isso aí, bom. Tenho que falar, você já entendeu a grandiosidade do que é essa missão e de como é gratificante ter um discipulador e discipular alguém. Então, não use da palavra de Deus da Bíblia pela metade, vive ela integralmente e viva o discipulado na sua integridade, sendo você discípulo ou sendo você discipulador. Deus abençoe e até a próxima. Bom, para você que é discipulador, Ainda bem que acabou, irmão. estão destruindo o cenário. Para você que é discipulador, persevere, continue com essa missão. E para você que ainda não é, sonhe em ser, porque você não tem noção do prazer que é discipular, você não tem noção da alegria que é ver pessoas crescendo, rompendo, saber que de alguma forma você faz parte disso. Então, para você que já é, persevere, e para você que não é, queira ser um dia que eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Amém. Então vamos lá, gente. Vamos terminar o nosso podcast. Muito, muito feliz. Compartilhe. Se você foi abençoado nesse tempo aqui, nesse bate-papo, compartilhe com outras pessoas, convide outras pessoas a participar sempre conosco, sempre, né, que ele está conosco. E quero agradecer
a todas as pessoas que passaram na minha vida e foram influência na minha vida. Eu com certeza eu falharia citando alguns nomes, né? Mas Bispo Eliel de Carvalho, que foi, né, quem primeiro acreditou em mim, apóstolo Renê Terranova, foi um grande discipulador, pastor César Castelhanos, que é uma influência, né, para o mundo, e pastor Laude Jair, enfim, são tantos, a lista é tão grande, sem falar de amigos que, não tendo esse papel de discipulador, mas que influenciaram, também influenciou a vida da gente de maneira positiva, o Joel Pereira, a Célio Luiz e tantos outros, Sérgio Paim, homens de Deus, e quando a gente está junto, sempre tem uma palavra, sempre influencia a gente de alguma forma, né? Então, você, discipulador, parabéns pelo seu dia, obrigado pela sua vida e por acreditar, apesar de tudo, que ainda vale a pena investir em pessoas. E você que é um discípulo, siga aqui todas as palavras e conselhos que você ouviu. Honre o seu discipulador e queira ser um discipulador também, porque, de fato, é um investimento, uma tarefa difícil, às vezes árdua, mas que vale muito a pena. Gente, ainda vale a pena. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Às 20 horas nós vamos estar aqui no workshop e seria um prazer muito grande ver você.